Deus abençoe, meu querido e minha querida, graça e paz. Queridos, aos que se envergonham do Evangelho, os que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Queridos, para prosseguir nesse assunto, precisamos definir o que é o Evangelho. Mas antes de analisarmos, vamos ver o que não é o Evangelho de Deus. O que não representa o Evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o Evangelho que Paulo anuncia não é o Evangelho da prosperidade. E hoje nós vemos florescer no mundo outro Evangelho, queridos. Um Evangelho falso. O Evangelho da prosperidade e não o Evangelho da cruz. Esse Evangelho, amados, promete conforto e não sacrifício. Sucesso e não renúncia. Promete riqueza na terra e não bem-aventurança no céu. Esse Evangelho coloca o ser humano no centro em vez de Deus. É antropocêntrico e não teocêntrico. Nesse Evangelho, amados, é Deus quem está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Neste Evangelho, é a vontade do homem que deve ser feita no céu e não a vontade de Deus que deve ser feita na terra. Se o Evangelho da prosperidade, queridos, é um falso evangelho. Confundir prosperidade com salvação, riqueza na terra com bem-aventurança no céu, troca, meu querido, a cruz pelo dinheiro, a bem-aventurança eterna pela prosperidade e salvação pelo sucesso. Amados, esse evangelho, esse falso evangelho, ele substitui a promessa das mansões celestiais pelas mansões da terra. Esse evangelho falso, distorcido, esse evangelho herege que estão pregando por aí, não é o evangelho bíblico, não é o evangelho de Jesus Cristo, não é este evangelho. Homens hereges, sem compromisso com a verdade, está distorcendo esta palavra, está distorcendo o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que leva à salvação, que conduz à salvação, o evangelho que Cristo pregou: arrependei-vos e seja salvo. Jesus não pregou outro evangelho a não ser o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, que quem o ouvia pregar, anunciar, estava ouvindo Jesus falar: arrependei-vos dos seus pecados, arrependei-vos. É isso que nós precisamos pregar, é isso que nós temos que fazer, anunciar esse evangelho. O evangelho de Jesus, ele é simples, mas tem pessoas que distorcem tanto o evangelho que se torna uma palavra difícil de compreensão. Porque não dá para compreender como as pessoas distorcem tanto a palavra de Cristo, que em vez de pregar a bem-aventurança do céu, a vida eterna no céu com Cristo, está pregando a vida eterna na terra, aonde há uma prosperidade financeira, aonde você deve lutar por isso, aonde você tem que lutar por isso, testemunhar em cima disso, que a prosperidade chegou, que a campanha, que as campanhas que fazem por aí sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre tudo nessa terra, menos
a vida eterna no céu com Jesus Cristo. Campanhas em cima de campanhas, aonde visa a prosperidade, a vida financeira, testemunhos de riqueza, testemunhos de prosperidade financeiras, não uma prosperidade espiritual, não uma prosperidade de bem-aventurança no reino espiritual com Jesus Cristo, mas uma prosperidade na terra. Estão mudando, deturpando a palavra de Cristo. Estão inventando outro evangelho, mudando o evangelho da graça. Mas tem muita gente, pessoas que não dão importância para a leitura, pessoas que não têm amor pela leitura, que não se preocupa em ler a palavra, em estudar a palavra, em procurar ler a Bíblia em um ano, procurar ler a Bíblia todos os dias, para aprender, para deixar Deus falar com ela. Não, a pessoa prefere ir para uma igreja e buscar revelação, e buscar profecias. Muitas das vezes você sai de lá cheio de profetadas, cheio de revelações falsas, de homens falsos, de mestres falsos, homens que não têm conteúdo, até conteúdo tem para enganar as pessoas, mas homens cheios de si, avarentos, amantes do dinheiro, da prosperidade terrena, homens que não têm compromisso com a palavra de Deus, mas que têm compromisso com eles próprio, com o seu bolso, homens que estão enganando as pessoas por falta de conhecimento. A própria Bíblia diz, o profeta diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas pessoas hoje estão perecendo, queridos, por falta de conhecimento, por não estudar a palavra, por não abrir a Bíblia. A Bíblia fica aberta no Salmo 91, ou no Salmo 23, ou em qualquer parte que lhe agrade, mas a pessoa não lê a palavra, a pessoa não lê a Bíblia. Entra dia, sai dia, entra semana, mês, ano, e a pessoa não lê a Bíblia, e a Bíblia fica aberta ali no Salmo 91, no Salmo 23, servindo de que? De amuleto. A Bíblia não é amuleto, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela só dá certo, vou usar essa palavra, só dá certo em nossas vidas. Deus só fala conosco quando nós lemos ela. Ela só se abre para a gente, o nosso entendimento, quando nós nos aproximamos dela em oração, pedindo a direção do Espírito Santo, para que Ele revele para nós, para que Ele se mostre para nós, para que Ele fale conosco. A Bíblia é para isso, é para Deus falar conosco. Mas as pessoas preferem ouvir um falso profeta, um falso mestre, um falso ensinador, um mercenário. E essas igrejas estão lotadas, essas igrejas estão cheias desse tipo de pessoas atrás de prosperidade. Aí chega lá e encontra lobos devoradores, ferozes, e acaba pegando essas pessoas que muitas das vezes até pessoas que vai ali, queridos, eu acho que por falta de sabedoria, de conhecimento, acha que está numa igreja séria, acha que está num lugar sério, acha que está sendo orientada, conduzida, acha que está sendo discipuladas por pessoas sérias, e no final das contas ela está no meio de lobos, de mercenários que só querem o seu dinheiro. Então, eu quero deixar um trecho da palavra, está aqui em Gálatas, capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 6, que diz, maravilho-me de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O versículo 7 diz, o qual não é outro, mas há alguns
que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Jesus Cristo. Tem pessoas, querido, que querem transtornar, que querem bagunçar, que querem, talvez até, mostrar um outro Evangelho para as pessoas. E tem pessoas que acabam aceitando, por quê? Porque não lê, porque não estuda. Pessoas que pegam um versículo isolado, e desse versículo isolado ele faz o que ele quer com a pessoa, na cabeça da pessoa, bagunça com a cabeça da pessoa, e a pessoa sai dali achando que tá no lugar certo. Até defende, até briga por determinada placa de igreja, briga pelo seu pastor, né? O brigar não é de Deus, né? Mas quando você fala ou até defende o teu pastor, né, um homem sério, dentro da Bíblia, você com autoridade, você com educação, né? Por que o Evangelho hoje está do jeito que está, meu querido? Por que hoje pastores sérios estão pagando por pastores corruptos, por mercenários, por falsos profetas, por falsos mestres? Por causa disso, distorção da palavra, ensinando errado, e as pessoas se alimentando dessa inverdade, desta palavra, dessa falsa palavra, dessa falsa doutrina. Nós lemos o versículo 7, né? Ao versículo 7 eu vou repetir. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso aí. Tem pessoas, meu querido, que estão mudando, transformando, transtornando o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Paulo está falando, olha, ainda que um anjo desça do céu, ainda que qualquer pessoa anuncie um outro Evangelho, que seja maldito, seja amaldiçoado, não tem outro Evangelho. A palavra é essa. Esta é a palavra de Jesus Cristo. Não existe outro Evangelho. Não tem outra palavra. Não tem outra doutrina. Esta é a palavra, esta é a doutrina, este é o Evangelho. Nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos ler as Escrituras. Você precisa estudar a Bíblia. Tire um tempo, querido. Tire um tempo, meu querido e minha querida, para você estudar. Que seja de manhã, que seja à tarde, que seja à noite, de madrugada, mas tire um momento, separe um tempo da tua vida, um tempo do teu dia, diariamente, todo dia, separe um horário para você estudar a Bíblia, para você meditar. Mas eu não entendo a Bíblia. Vai estudando, vai pedindo orientação para o Espírito Santo. Ele vai te revelar, ele vai te mostrar. Não adianta você querer atropelar também tudo de uma vez só. Vai estudando um pouquinho de cada coisa. Medite naquele versículo que você ficou com dúvida. Volte nele mais vezes. Peça para o Espírito Santo falar com você, te mostrar o que essa palavra quer falar. Quando você ouvir uma mensagem na igreja que você congrega, no lugar que você congrega, quando eu falo igreja, é porque a gente tem o hábito de dizer que é igreja, mas igreja somos nós. Naquele salão que você congrega, quando o pastor falar uma palavra que gera dúvida para você, amados, venha na tua Bíblia, na tua casa, senta, peça a revelação de Deus, para ver se realmente aquela palavra está correta, para ver se realmente aquele ensinamento está correto. Deus vai te revelar. Ao versículo 9 diz: assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Aqui ele repete duas vezes a mesma coisa, versículo 8 e versículo 9. Ele aqui está enfatizando, olha gente, o evangelho é esse, a palavra é essa. Não se deixe levar por qualquer vento, não se deixe levar por qualquer coisa. Paulo está falando aqui para os Gálatas, olha, se alguém pregar para você uma outra palavra que não seja essa, desconsidere, que seja amaldiçoado. Essa palavra não é verdadeira, essa palavra é falsa. É isso que está acontecendo.
falsos mestres ensinando o que não é verdade, distorcendo a palavra para ganhar o teu dinheiro, para extorquir você, em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas nós estamos aqui para abrir os teus olhos, querido. Abra os teus olhos. Cuidado com certas igrejas aí, hereges, que só falam em dinheiro, que só falam em campanha, que só falam em prosperidade. Fuja dessas coisas, meus amados. Fuja desse tipo de coisa. Fuja, saia. Tem igrejas sérias aí que está anunciando o Evangelho, que está pregando a boa nova do Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Amados, versículo 10 diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se tivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Aqui, Paulo está falando, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu devo acreditar em homens ou em Deus? Eu devo acreditar na palavra de Cristo ou na palavra de homem? Paulo está falando aqui, não, eu não posso dar ouvido a herege, eu não posso dar ouvido a homens que estão distorcendo esta palavra, eu não posso dar ouvido a pessoas que estão falando o contrário da palavra de Jesus Cristo. Aí ele diz aqui, ou procuro agradar homens. Paulo estava falando, eu vou procurar agradar homens? Eu vou pregar o que as pessoas querem ouvir? Eu vou distorcer a palavra de Cristo? Eu vou anunciar outro evangelho? Eu vou agradar pessoas, Paulo falando para a minha igreja lotar? Eu vou anunciar aquilo que as pessoas querem ouvir? Eu vou mentir para elas? Não. Aí ele fala aqui, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Então, querido, se você está enganando pessoas, usando a Bíblia para enganar pessoas, para extorquir pessoas, você é um verdadeiro herege, um verdadeiro mercenário, e você não é servo de Cristo. Isso é Paulo que está falando. Isso é ele que está falando, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Por isso, meu amado, que nós temos que pregar a palavra, anunciar a palavra. A palavra, ela serve para exortar, para admoestar, para edificar, para consolar, tá? A palavra, meu amado, ela vem para curar, para sarar, para transformar. Eu não posso pregar uma inverdade para você e você sair todo contente. Eu não posso dizer, olha, Deus está me revelando, e inventar uma mentira para você sair toda empolgada, para você voltar na próxima reunião, esperando outra revelação, outra profecia, outra mentira. Não, eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que te colocar no caminho da salvação. Eu tenho que te apontar para Cristo, para a cruz. É isso que precisamos fazer. Os verdadeiros mestres, pastores, têm que conduzir o rebanho a Jesus Cristo. O verdadeiro pastor, ele tem que falar para as suas ovelhas: arrependa-te dos teus pecados. Pecou, se arrependa. Não passar na mão na cabeça. Não colocar aquilo que elas querem ouvir, não. Você tem que pregar a mensagem que Jesus está mandando você pregar. É uma mensagem de conserto, é uma mensagem de conserto, pregue conserto. É uma mensagem para que o pecador se arrependa. Temos que pregar isso aí, para ele sair dali chorando e dizer: eu quero Cristo, eu quero Jesus. Eu não quero ir para casa sem a minha salvação. Eu não quero sair daqui na dúvida. Eu não quero sair daqui, não. Eu quero sair daqui com a certeza da minha salvação. Eu quero sair daqui convicto que eu estou no lugar certo, ouvindo uma palavra verdadeira, uma doutrina séria, a palavra de Jesus Cristo. É isso, queridos, que nós temos que pregar. É isso.
que você tem que pregar. Ainda que a pessoa venha buscar uma palavra diferente que agrade ela. Mas você não está ali para agradar pessoas. Você está ali para ser servo de Jesus Cristo. Você está ali para ser usado pelo Espírito Santo. Você está ali para dizer para o ouvinte que está ali te ouvindo: a palavra é essa. Jesus me revelou essa palavra. O Espírito Santo me deu essa mensagem. E é essa mensagem que eu vou pregar. É essa mensagem que eu vou anunciar. É essa palavra que você vai ouvir. Eu tenho certeza, querido, que essa pessoa vai sair dali transformada, porque não é você, mas foi o Espírito Santo que ministrou na tua vida para que aquela pessoa ouvisse aquela mensagem. Aí o versículo 11 para nós encerrarmos. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa. Queridos, é isso que nós temos que fazer. Anunciar a palavra, o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Foi anunciado não segundo os homens, mas o Espírito Santo que revela. É Jesus Cristo que mostra. Jesus Cristo revela uma mensagem para você, você vai pregar outra para agradar a pessoa? Não funciona, meu amado. Você está perdendo a oportunidade de falar a verdade para essa pessoa. Você está perdendo a oportunidade dessa pessoa ouvir a mensagem de Jesus Cristo e se converter, se render a Cristo, se dobrar nos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu sou uma pecadora, eu sou um pecador. Eu estou me rendendo ao Senhor, e eu recebo, eu te quero como meu Salvador, habita dentro de mim, vive em mim. E daí essa pessoa, meu querido, ela vai andar com Cristo, viver em Cristo, vai dar fruto, vai frutificar, e vai ser uma bênção nas mãos de Jesus. Porque não recebi, nem aprendi de homens alguns, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Paulo aqui está falando aqui, olha, eu lá atrás, eu persegui a igreja de Jesus Cristo. Eu prendia os cristãos. Eu fazia coisas horríveis com esse povo. Ele aqui está falando. Aí aqui, ó, queridos, ele está falando que assolava a igreja, perseguia a igreja, judiava dos cristãos. Versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele era zeloso das tradições, que ele era judeu, do judaísmo, e fazia isso com prazer, tinha prazer de fazer isso, respeitava a tradição. E o versículo 15 diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificava a Deus a respeito de mim. Amados, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. As pessoas ouviam
de Paulo. As pessoas ouviam lá, olha, ele está ali, é ele, aquele que perseguia, aquele que assolava, aquele que... Só que aqui, amados, olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa, que testemunho lindo do apóstolo Paulo. É isso que acontece comigo e com você. Tem pessoas, amados, que se levantam contra você e você. Quer revirar o teu passado. Quer mostrar para você o que você foi. Mas que bom que eu falei no passado. Foi. Você não é mais. Hoje você é nova criatura em Jesus Cristo. Quantas pessoas chegou para o apóstolo Paulo, que não está escrito na Bíblia aqui, quantas pessoas se levantou ali para Paulo? Você era um perseguidor, claro que a gente lemos aqui agora que fala sobre isso, né? Mas em detalhes, quantas pessoas não chegou? Agora você quer ser santo? Agora você quer ser um deles? Agora você quer ser o melhor? Quer dar exemplo de que você não tem moral para nada? Você perseguiu a Cristo, você perseguiu a igreja, você perseguiu os irmãos, você prendia, você matava, você foi ali conivente na morte de Estevão. Quantas pessoas não falou isso para o apóstolo Paulo? Ele tinha muitos motivos para desistir. E quantas pessoas hoje não estão desistindo por causa disso, queridos? Quantas pessoas hoje não estão parando porque alguém aponta e quer revirar o teu passado? Mas em nome de Jesus Cristo, querido, levanta a tua cabeça, faça como o apóstolo Paulo, siga em frente. Siga em frente pregando Jesus, pregando salvação, falando para o pecador se arrepender dos seus pecados, para que ele tenha a vida eterna. Mostre realmente o que Cristo está fazendo em tua vida. Não dê ouvido para Satanás. Não dê ouvido para esse tipo de pessoas que querem abalar a tua fé, abalar o propósito que Cristo tem para a tua vida. Olha o versículo 23, que coisa linda. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Os irmãos aqui estão ouvindo falar de Paulo. Olha, aquele que nos perseguia agora está anunciando o mesmo evangelho que nós estamos pregando. Aquele que prendia, aquele que estava lá vendo, esteve sendo apedrejado, hoje ele está anunciando o mesmo evangelho que nós estamos anunciando. Amados, e aqui eu tenho certeza que eles estavam falando com ânimo no coração, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então essas pessoas falavam, mas dando testemunho. Eles não estavam falando do passado de Paulo, apontando, criticando. Você foi um perseguidor, você precisa morrer. Não, eles não estavam falando isso. Eles estavam falando do passado, mas testemunhando da grandeza que Deus estava fazendo na vida de Paulo. Ele estava falando, testemunhando. Olha, Paulo foi realmente, perseguiu a igreja. Paulo, ele fez isso, fez aquilo, realmente. Mas hoje ele está anunciando a mesma palavra que nós estamos anunciando. Hoje ele está anunciando a mesma palavra que os apóstolos estão anunciando. E aqui no versículo 24 ele diz, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Paulo falando que eles glorificavam a Deus a respeito de Paulo. Testemunhando e dizendo, Paulo, Deus te abençoe, Paulo. Deus te abençoe porque Deus abriu os teus olhos e você entendeu a importância do Evangelho. Deus te abençoe, meu filho, abraçava Paulo. Deus te abençoe, meu irmão, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor visitou Paulo e mostrou para Paulo a importância do reino de Deus. É isso, queridos. É isso que nós temos que fazer. E glorificar aos nossos irmãos e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor salvou aquele pecador, aquele que vivia no crime, na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo, no assalto, e hoje o Senhor trouxe para o teu aprisco e hoje está testemunhando
do Senhor, da salvação, pregando e anunciando as boas novas de Jesus Cristo. É isso, queridos, que nós precisamos fazer. Não criticar, não apontar o dedo, não dizer, não apontar o passado dessa pessoa para querer humilhar, para querer jogar para baixo, não. Nós temos que dizer, olha o que Deus fez na vida de ciclano, de fulano. Olha que bênção que esse homem é. Olha que bênção que essa mulher é nas mãos de Cristo. Hoje está aí, anunciando, pregando o Evangelho, vendo almas se converter, vendo almas ser salva, vendo almas se render aos pés de Cristo, pelo testemunho, pela pregação, pela anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. É isso, meu querido, que nós temos que continuar fazendo, anunciando a boa nova do Evangelho. Aí, para encerrar, eu vou voltar aqui de novo, no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Não dê ouvido a outro evangelho. Não dê credibilidade para um homem ou uma mulher que não pregue este evangelho. Não dê crédito, não abra a sua porta. Não deixe essas pessoas entrar na tua casa. Não dê o teu ouvido para ouvir heresias, profecias falsas, revelações que não sejam de Deus. Se alguém te pregar um outro evangelho que não seja esse, desconsidere, porque é falso, é maldito, não é de Deus. Essa mensagem que eu quero deixar para você. Essa mensagem que eu peço que o Espírito Santo de Deus entre no teu coração agora e transforme a tua vida como Ele transformou a minha, como transformou a vida do apóstolo Paulo, como transformou a vida de tantos homens e mulheres que servem a Jesus Cristo hoje e que anuncia a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra vá e produza resultados para qual está sendo mandada. Alcance o pecador, para que o pecador arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E a Deus toda a glória.